Olá, aqui é a Domenica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje eu te trago uma dica de produção. Atrasei a publicação do episódio. E agora? Olha, isso sempre é muito frustrante, porque você tem um planejamento, você tem uma ideia para o seu programa, e a verdade é que isso também entra na nossa rotina, né? Inclusive, aqui uma dica extra, gente. Muita gente me pergunta se existe um dia bom para lançar episódio, então eu vou fazer até o final do mês esse episódio. Existe um melhor dia para lançar o episódio do meu podcast? Aguarde aí nos próximos episódios a resposta para essa dúvida tão comum. Mas o fato é que você se planeja, chega o dia de publicar o episódio, a vida acontece, a vida atravessa, 1 milhão de coisas podem acontecer, infinitas coisas, na verdade, podem acontecer. E aí você atrasa a publicação do episódio. E aqui eu não tô nem sendo tão rígida em pensar em horário de publicação. Eu sei que vários podcasts trabalham com a ideia de ter um horário correto, certo, justo e adequado para publicar os seus episódios. Mas você pode, diante de tantas coisas que a vida nos traz, inclusive não conseguir publicar no dia que você tinha planejado. E aí, o que acontece? Bem, a primeira coisa que acontece é que a pessoa que tá esperando esse episódio não vai receber, né? Então pode ser que exista, assim, um tipo de cobrança em rede social, às vezes o seu ouvinte ou a sua comunidade pode ir lá questionar no seu grupo de WhatsApp, de Telegram, por e-mail, enfim, na plataforma que você utilizar aí para se comunicar com essas pessoas. Mas também pode ser que você perceba, e é aqui que eu quero chegar, né? Pode ser que você tenha um diagnóstico do que está acontecendo com o seu projeto ou o que está acontecendo com a sua vida ou com a equipe. Porque tem 2 pontos que acontecem quando a gente atrasa a publicação do episódio. A primeira é que, a não ser que realmente esse projeto seja um projeto profissional, que envolva grana, que envolva uma enorme responsabilidade, né? E aí existem outras consequências desse atraso. Se você trabalha com um podcast como hobby, ou mesmo de maneira independente, mesmo com esse compromisso de publicar certinho, de manter a sua comunidade, de engajar os ouvintes, imprevistos acontecem. Isso é um fato. E aí o diagnóstico que tem que ser feito é você verificar se esse programa, se essa rotina de gravação, de edição, de pós-produção ainda cabem na sua rotina, ou se você precisa ajustar essa rota, ajustar essa agenda, aumentar a equipe, às vezes encerrar contrato com alguém que faz parte, contratar outra pessoa, mudar a equipe, trazer mais pessoas para sua equipe. Às vezes a resposta é justamente em aumentar a quantidade de pessoas que estão envolvidas e principalmente tirar o peso que esse atraso pode trazer para você e para todo mundo que está trabalhando nesse projeto. Então, a melhor coisa que você pode fazer, e eu acho que é a coisa, inclusive, mais importante, é que se você atrasou a publicação do episódio do seu podcast, você aproveite esse fato para entender como uma oportunidade não solicitada da vida, vamos colocar assim, para você conseguir fazer um diagnóstico do que está acontecendo e quais são as possíveis soluções, né? Primeiro tem que identificar a causa e depois ver como que é possível solucionar esse problema. Não entre em pilha, né? Não fica pilhado se você atrasou esse programa só 1 ou 2 vezes. Isso acontece com todo mundo, principalmente se o projeto é grande, se o projeto tem uma periodicidade puxada, que pode ser episódios diários, como esse que eu tô fazendo, mas também podem ser episódios semanais. Não cabe na rotina de todas as pessoas, de todas as equipes, episódios semanais. Fazer episódio semanal, embora, inclusive, a Pod Pesquisa trouxe dados bem importantes sobre isso em 2024, de que 44,68% dos produtores de podcast no Brasil optam ainda pela frequência semanal de publicação, com o objetivo de se manter a audiência engajada, criar uma rotina de consumo. Sim, essa é a melhor solução. Mesmo assim, é muito puxado, não cabe na rotina de todo mundo. Então, avalie se a periodicidade de produção e pós-produção e publicação está adequada, e também seja sempre uma pessoa muito honesta com a sua audiência. Por quê? É claro que a audiência, se gosta do seu projeto, pode sim pedir por esse episódio.
Isso é muito legal, porque é uma valorização do nosso trabalho. Por outro lado, isso também pode colocar uma pressão muito grande quando a gente não tá dando conta. Agora, uma coisa é fato, se você é uma pessoa honesta e transparente com a sua audiência, e você falar, gente, o episódio não vai sair hoje porque aconteceu um imprevisto, pedimos desculpa, vai sair tal dia, a audiência entende, a audiência se envolve, a audiência engaja e a audiência compartilha essa mensagem também. Porque a audiência faz parte desse projeto de podcast. Isso é uma coisa que eu tô sempre falando, se a gente faz podcast é porque tem alguém do outro lado ouvindo, então nenhum projeto de podcast ele é 100% de uma pessoa só ou de uma equipe só, né? Ela é assim, de autoria de quem tá do lado de cá, mas ele se torna real e se torna um podcast a partir do momento que alguém dá o play nesse episódio. Então, mantenha calma se você perdeu aí o dia de publicar o seu episódio, tá tudo bem. É sim o momento de você dar um toque para sua audiência do que tá acontecendo, isso é sempre importante porque é um respeito, né? Ou até mesmo, se não for o caso, você segue a vida aí, cuidado com a recorrência e avalie o que está acontecendo. E óbvio, se você atrasou e no dia seguinte é possível você publicar, você publica no dia seguinte. Só não se perca nisso, faça um diagnóstico, eu acho que essa é a maior dica aqui para isso, e isso é um trabalho, claro que de gerenciamento também, então é um trabalho mais denso, é um trabalho mais puxado, é um trabalho que talvez traga desconfortos para você e para a equipe, mas ele é muito importante que seja feito, certo? Fez sentido para você esse episódio? Eu de verdade espero que sim. Isso é uma rede social de distância de você. Tô muito feliz com o retorno que eu tô recebendo de cada um de vocês que me mandam mensagem, seja pelo Blue Sky, seja pelo Instagram, seja comentando lá no Spotify. Inclusive, todo mundo que deixou comentário em qualquer episódio do Estúdio 31 no Spotify, eu respondi todos um por um. Então, é uma maneira da gente continuar essa conversa e eu espero que você encontre aí ferramentas adequadas para analisar o seu podcast e continuar com ele da melhor maneira possível, porque tem que funcionar, tem que ser leve, tem que ser bom, tem que ter qualidade, mas não pode ser um peso para quem tá fazendo. Um excelente dia para você, eu te espero para os próximos episódios, você já sabe. E se você é mulher e quer participar da rede, o podcast é delas, trazendo o seu podcast para fazer parte da nossa rede, é só entrar em contato pelo Instagram, @opodcastadelas, ou enviar um e-mail para opodcastadelas@gmail.com, que vai ser um prazer te explicar como que funciona o nosso projeto, que ele é um projeto que tem o objetivo de unir mulheres e a gente se fortalecer junto, e também te dar o que há de melhor aí em técnica e segurança para que o seu projeto continue no ar, tá certo? Eu aguardo vocês até o próximo episódio e bora fazer podcast! O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.